com o domínio espiritual. Hermínio Miranda. Prefácio do autor. Diferentemente de países europeus e americanos, o Brasil não tem tido muitos escritores dedicados à divulgação científica. Não me refiro a livros, relatórios, artigos, teses e demais papéis técnicos escritos por e para especialistas e pesquisadores, mas a informes produzidos por escritores profissionais com a finalidade de levar ao grande público a notícia do que se passa na intimidade de laboratórios, gabinetes de estudo, consultórios e centros de pesquisa em geral, onde quer, enfim, que se cuide de alguma fronteira avançada do conhecimento, em busca do que ainda permanece ignorado, enigmático ou inexplicável. Até onde a memória alcança, lembro-me de nomes como de Donald Kurospati, que aparecia regularmente na revista Seleções, creio que desde o tempo em que essa publicação começou a circular no Brasil, ainda na sua versão espanhola. E do simpático Hendrik W. Van Loon, que além de escrever desataviadamente, como quem conversa, ilustrava suas próprias obras, abordando assuntos como a Bíblia, a navegação, a biografia, a história universal e outros. Lembro-me, mais tarde, de Paul de Cruyff, em Caçadores de Micróbios, de Ernest Tratner, em A Ciência Quebra Monopólios, de James Harvey Robinson, em Formação da Mentalidade, publicado com o valioso endosso de H. G. Wells, e, mais recentemente, de livros como Doctors of the Mind, de Mary Bennon High, Pinewood, de Juni Goldfield, em Eximage, de Davi M. Horvik, The Flying Cow Indefinite Boundaries, de Guillaume Playfair e mais, The Cycles of Heaven, de Playfair com Scott Hill, bem como as séries de autora de Leal Atison, Colin Wilson, George Fuller e G. Stern. Na temática mesma da Síndrome da Personalidade Múltipla, que abrevio para SPM, põe-se nessa categoria o livro de Flora Rheta Schreiber, sobre Sibyl, o de Daniel Case, sobre Billy Milligan, tanto quanto os depoimentos pessoais sobre o caso Eve, escritos, um deles com a colaboração de James Poling e o outro com a doutora Ellen Petillo, prima da coautora personagem Justine Sizemore, como, ainda, The Five of Me, no qual Henry Oxworth conta, com a ajuda profissional de T. Wars, o drama que ele próprio viveu. Embora tratando de assuntos tão diferentes entre si, e cada um no seu estilo, esses autores revelam algo em comum, no sentido de que procuram difundir conhecimentos que, usualmente, não chegariam ao grande público, permanecendo em círculo mais restrito de especialistas familiarizados com os temas e o jargão profissional específico. Eles como que traduzem para nós a cifrada linguagem técnica e revelam aspectos avançados de pesquisas, que, de outra forma, passariam despercebidos ou continuariam ignorados por muito tempo. Este é um livro de divulgação. Não pretende ensinar psiquiatria a psiquiatras nem psicologia a psicólogos, mas expor algumas reflexões sobre o que se pode observar na síndrome da personalidade múltipla quando examinada através de um modelo não oficial, montado com dados supridos pela realidade espiritual. Entendo a realidade espiritual como um bloco integrado de conceitos que, embora formulados a partir de reiteradas e confiáveis observações, a ciência ainda considera sob severa reserva, quando não os rejeita liminarmente. Falo da existência, preexistência e sobrevivência de um princípio inteligente no ser humano. Entendo esse princípio, seja qual for o termo escolhido para identificá-lo, como entidade consciente, dotada de livre-arbítrio, inserida num processo evolutivo autorregulador programado para levar o ser a elevados estágios de aperfeiçoamento moral e intelectual. Entendo, mas, que as etapas desse programa desenvolvem-se em número indeterminado de existências que se alternam na carne, ora com a entidade acoplada em um corpo físico, ora na dimensão invisível, em corpo energético, que a ciência começa a admitir e a detectar com a instrumentação adequada, como nas experiências do professor Harold Saxton Bull.
O leitor tem todo o direito de rejeitar esse esquema e até de me acusar de estar pondo em xeque o modelo clássico da cisão, refusando a mente, para impingir outro não menos teórico de interação espiritual, de muito mais amplas e profundas implicações. Respeito seu ponto de vista. Se ele desejar escrever algo sobre o que pensa do tema, pode contar, desde já, com um leitor atento, paciente e interessado. Tanto me fascinam relatos médicos, ou não, a respeito. Penso que tais estudos transcendem limitações de meros papéis técnicos para se dirigirem ao grande público, do qual todos fazemos parte integrante. Aliás, vários profissionais da saúde mental têm entendido assim a questão, ao escreverem para seus colegas, em publicações especializadas e, em separado, relatos menos técnicos, para o público leigo. É que a temática da SPM, mais do que curiosa, oferece ao exame da comunidade um quadro que a todos interessa conhecer em maior profundidade, pelos inúmeros aspectos ainda pouco explorados do psiquismo e da própria vida, que continua sendo o enigma maior. É bom que a gente leia esses documentos e medite sobre o conteúdo deles, suas implicações e amplitudes, e é natural que, uma vez informados, tenhamos sobre eles nossa própria avaliação, que não terá de ser, necessariamente, adotada pelos respectivos autores. Tais pronunciamentos constituem, sem sombra de dúvida, depoimentos de relevante significação, densos, dramáticos e didáticos, e poderão provocar modificações importantes em cristalizadas posturas perante a vida em geral. Mesmo porque o objeto de todos eles é o ser humano, ou seja, nós, você e eu, nas nossas experimentações com a difícil tarefa de viver. Cada leitor terá, evidentemente, sua visão pessoal dos problemas apresentados em livros como este, seja vendo demônios possessores, onde a clínica psiquiátrica identifica fragmentos cindidos da mente originária, seja considerando tais manifestações como alucinações ou fantasias, alienação ou desarranjo mental, ou, como eu, aplicando aos fatos parâmetros de natureza espiritual. Acho que não devemos temer as palavras, nem nos deixar intimidar pelo receio de assumir posições nítidas em relação às nossas convicções. Convicções, repito, não crenças dogmáticas desapoiadas pelos fatos, por mais respeitáveis que sejam. Respeito todos merecem, mesmo na discordância ou rejeição que possamos ter quanto a este ou aquele ponto, e até mesmo quanto a todo o cenário montado. E natural, portanto, que livros como As Três Faces de Eva, Sibyl, The Five of Me, The Minds of Billy Milligan, e outros, suscitem reações e interpretações disparatadas pelo inevitável envolvimento emocional do leitor no drama vivido pelos chamados múltiplos. É igualmente natural, e até desejável, que tais reações produzam feedback, que também deseje e precise ser conhecido, como resultado da avaliação que o público faz sobre o que leu e meditou. Por isso, este livro é também uma reação-resposta e, portanto, participativo. Acho, mas, que o autor que informa tem direito, e até dever de opinar sobre a matéria que expõe, desde que identifique com clareza uma e outra postura. É óbvio que, como leitor e autor, tenho opiniões a expor, ou não me daria ao trabalho de escrever o livro. Os enigmas da SPM me fascinam há muito tempo, em vista das implicações e conexões com aquilo a que chamo de realidade espiritual, com a qual tenho trabalhando intensamente durante várias décadas de estudo e experimentação. Lenta e obstinadamente, consegui reunir alguns dos livros mais representativos sobre o assunto, alguns deles raridades bibliográficas de dificílima localização e acesso, como o estudo pioneiro do Dr. Ason sobre Felida ou o não menos raro relato do Dr. Stevens acerca do singular caso das meninas de Otseca, nos Estados Unidos. Já os de safra mais recente não apresentaram dificuldades de monta, mesmo porque alguns foram bafejados por desusado interesse dos meios de comunicação, como o caso das Evas,
que produziu 3 livros e um bem-sucedido filme de longa-metragem, além de considerável quantidade de artigos e debates especializados. A reunião desse material foi ditada, de início, pela mera curiosidade intelectual, mas depois de tê-lo à mão e estudar as minúcias de 8 dos casos mais conhecidos e mais dramáticos, ocorridos nos últimos 100 anos, achei que poderia contribuir ao debate das questões sob exame com algumas reflexões pessoais, mais nos seus aspectos humanos do que propriamente científicos. Embora o livro tenha claras opções e alternativas à abordagem dos enigmas postos pela SPM, a proposta básica aqui não é a de condenar umas tantas teorias ou hipóteses e tentar consagrar outras, mas a de que haja um esforço consciente, conjugado, responsável e até humilde, no sentido de se aprender com os fatos observados e inferir as leis que os governam e não enquadrá-los, a prioristicamente à força, em esquemas previamente decididos, sejam eles quais forem. A mensagem que a SPM traz no seu bojo sobre o psiquismo humano é importante demais para permanecer prisioneira de esquemas dogmáticos e esterilizadores, sejam eles científicos ou religiosos. Rio, verão de 1990. 1. O que é histeria, afinal? 1. A sósia. O episódio resumido a seguir foi relatado em outro escrito meu, o livro Diversidade dos Carismas, mas, para evitar que o leitor tenha de recorrer a essa obra, reproduzo aqui. Regina terminou a aula no colégio em que lecionava, em Cascadura, no Rio de Janeiro, dispensou os alunos, passou pela secretaria para as providências de rotina e saiu para a rua, a fim de tomar a condução para casa. Ia pela calçada, em direção ao ponto de ônibus, quando foi abordada por uma senhora que caminhava em sentido contrário, acompanhada de outra mulher e de uma menina de cerca de 10 anos de idade. "Olá, como vai?" perguntou-lhe a desconhecida, com alegre intimidade. Antes que Regina pudesse responder, momentaneamente inibida pela surpresa, a outra acrescentou nova pergunta. "Então, gostou do seu fim de semana lá no sítio?" Depois de rápida reconferida com a memória, Regina concluiu que não conhecia mesmo a mulher que lhe falava aí, delicadamente, procurou contornar a situação de constrangimento que se criara. "A senhora me desculpe", começou, "mas deve existir algum engano. Eu não sou a pessoa que a senhora julga ter reconhecido." O sorriso apagou-se no rosto da mulher, substituído por uma expressão em que se misturavam a perplexidade e a irritação. No difícil diálogo que se seguiu, ali mesmo na calçada, desenhou-se a seguinte situação: a mulher estava convencida de que Regina havia passado o fim de semana no seu sítio e tinha agora o desplante de alegar que nem a conhecia. Regina estava igualmente convicta de que o jamais vira aquela pessoa que não havia a menor possibilidade de ter desfrutando as mordomias do sítio que a mulher dizia possuir. Eram duas convicções inabaláveis em choque frontal. Como se encontravam a curta distância do colégio onde lecionava, Regina propôs irem até lá, onde seria confirmada sua identidade, já que os documentos oferecidos para isso não haviam sido suficientes para convencer a moça do seu equívoco. Para esta, a postura da jovem professora assumia as dimensões de um desaforo, de uma afronta. Então, a pessoa aproveita-se da generosidade alheia, diverte-se, passeia, repousa e, depois, simplesmente alega não conhecer a anfitriã. Só duas explicações possíveis havia, no seu entender, para o constrangedor incidente: ou a professora mentira lá no sítio, a respeito de sua identidade, ou estava mentindo agora, na rua. Por isso, após veemente protesto final, a desconhecida devolveu a Regina a cédula de identidade que lhe fora exibida, tomou a menina pela mão, visivelmente irritada, e afastou-se, em companhia da outra. Essa foi, talvez, a mais dramática e, de certa forma, a mais traumática experiência de Regina com esse tipo de fenômeno. Ao relatar-me esse e outros episódios,
Anos depois, sua intenção era de ilustrar a evidência de que havia uma sósia sua, tão perfeitamente idêntica que confundia não só eventuais conhecidos, mas até amigos seus e alunos, que afirmavam tê-la visto em locais onde ela estava certa de não ter estado, pelo menos nos momentos em que fora reconhecida. Diziam-lhe até que ela respondia à saudação que lhe dirigiam ao passar por ela, na rua, ou ao vê-la de um ônibus. Como eram episódios fortuitos e ninguém se preocupava em investigar evidências e acumular informações, não se preservou muita coisa de concreto, como, por exemplo, se o traje também era reconhecido pelas pessoas mais familiarizadas com ela, ou em companhia de quem porventura fora vista. Em princípio, também eu admiti a possibilidade da existência de uma sósia. Em mais de uma oportunidade tenho eu próprio visto pessoas na rua a poucos passos, que me pareceram tanto com gente conhecida que as chamei pelo nome. Alternativa também admissível, ainda que bem mais complexa que a mera semelhança física, seria do desdobramento ou projeção, conhecido em parapsicologia como fenômeno de Hubble. Out of the body experience. Nesse caso, como está hoje abundantemente demonstrado, a pessoa se projeta para fora do corpo físico em repouso, e se mostra alhures. Para que isso ocorra, no entanto, será necessário que a pessoa que percebe a presença da outra disponha de bem desenvolvidas faculdades psíquicas ou que a desdobrada consiga adensar suficientemente seu corpo energético, a fim de torná-lo visível. Essa hipótese exigiria considerável esforço de credibilidade, ainda mais porque os fenômenos estariam ocorrendo à plena luz do dia e nenhuma evidência é recolhida sobre o estado de repouso e relaxamento do projetor, naquele momento em que é visto alhures, à distância. Com isso, a hipótese da sósia seria a mais econômica do ponto de vista experimental. Em verdade, nenhuma delas me satisfazia, de ter que mesmo a teoria da sósia exigia elevada dosagem de boa vontade para admitir-se que a dona do sítio tenha se enganado de modo tão irreparável, ao identificar Regina como sua hóspede. É difícil acreditar que, depois de passar um fim de semana com alguém, a gente possa confundir essa pessoa com outra somente porque se parecem. O episódio ficou, assim, pelo menos para Regina, arquivado na memória como algo insólito, suscitado por extraordinária semelhança física sua com uma pessoa que lhe era totalmente desconhecida. Como fenômenos de natureza inabitual ocorriam com frequência a Regina, pedi-lhe, a certa altura, que me fizesse um relato escrito de tudo quanto lhe fosse possível lembrar-se, dado que era minha intenção, com sua própria concordância, utilizar o rico material produzido pelo seu psiquismo como elemento de ilustração a estudos que eu vinha fazendo há anos, sobre memória, mediunidade, vidas sucessivas e outros. Foi num desses longos documentos pessoais que ela escreveu para mim, que encontrei o fenômeno das ausências, ou seja, perda temporária de consciência, ao caminhar pela rua, viajar de ônibus ou concentrar-se em tarefas que pouco exigem da atenção e acabam como que automatizadas, da mesma forma que o voo por instrumentos computadorizados nas modernas aeronaves, libera o piloto para outra atividade. Segundo seu relato, tomara-se comum, certa época, encontrar-se ela em lugares diferentes e distanciados daqueles em que deveria estar naquele momento. Isso, de certa forma, explicava, e também complicava, o testemunho de pessoas que afirmavam tê-la visto em locais onde, conscientemente, ela tinha certeza de não ter estado. Um incidente algo perturbador ficara registrado, ainda que isolado, como que solto de qualquer conotação causal. Certa vez, quando deu conta de si, Regina verificou que acabara de tratar uma professora de piano, que seus parcos rendimentos não seriam suficientes para remunerar. Mais grave do que isso, contudo, era o fato de se encontrar, de repente, na casa da professora, em local desconhecido, tanto que não sabia como sair e como tomar condução de volta à sua casa. Como fora parar naquele lugar?
Estaria perdendo o controle de sua própria mente. Seria aquilo indício de emergente alienação? Em pânico, Regina procurou um psiquiatra. Não foi uma experiência muito feliz, essa. Alguns componentes desse desencanto ficaram documentados sumariamente no meu livro há pouco citado. É certo que, anos depois, ao preparar, a meu pedido, seu relato, ela ainda considerava correta a sua teoria da sósia, como a batizei. Juntando, porém, as pontas soltas do enigma e confrontando suas informações com as colhidas na literatura especializada, pareceu-me entrever na problemática da amiga Regina os contornos de um caso de múltipla personalidade. O assunto constituía antigo interesse meu, ainda mais que se revelaram nela, posteriormente, bem definidas faculdades mediúnicas. 2. Questões preliminares. Não nos antecipemos, contudo, por esse vetor, de vez que há preliminares importantes a debater e caracterizar antes de nos aventurarmos pelas complexidades estruturais e funcionais do problema. Mas, então, perguntaria o leitor questionador, você já parte da premissa de que a faculdade mediúnica é um dos componentes do fenômeno da múltipla personalidade? Premissa, não. Hipótese de trabalho, sim, sujeita a todas as verificações e testes considerados necessários. E não apenas essa condição compõe o conceito de hipótese, mas também o de existência, preexistência e sobrevivência do espírito humano, bem como intransferível responsabilidade pessoal pelos seus atos, todos eles, até os que ficaram apenas na intenção potencial, como ensinava Aristóteles. Devo exibir honestamente ao leitor os dados com os quais trabalho. Não muito diferente, na sua metodologia, ainda que diametralmente oposta na escolha dos conceitos com os quais pudesse armar suas hipóteses, a ciência decidiu-se por 3 condições preliminares na análise da SPM. 1. O fenômeno caracteriza-se como manifestação histérica. 2. Produz-se uma dissociação mental por cisão da personalidade originária. 3. A terapia tem por objetivo uma fusão ou ressintetização dos diversos fragmentos, de volta a um só todo, presumivelmente, o psiquismo original. Esses conceitos, formulados há cerca de um século, assumiram status de verdadeiros dogmas e se difundiram pelo mundo civilizado afora, conservando até a correspondente expressão de origem, la grande hystérie, dado que seus formuladores eram franceses. O conceito de cisão foi mais feliz, ao abrir espaço nas demais línguas, a partir do termo clivage, tornando-se splitting, em inglês, clivagem, em português, e assim por diante. Mas, o que é mesmo histeria e o que é a cisão ou fragmentação da personalidade? A personalidade humana divide-se, fragmenta-se, raciona-se, parte-se em pedaços como uma peça de cristal. Será válido o conceito de que tais fragmentos, admitida a hipótese da clivagem, possam organizar-se em personalidades autônomas, com características próprias, memórias específicas, diferentes níveis de inteligência e cultura e até imagens físicas distintas umas das outras. E que possam ser refundidas, depois de manifestadas, num só bloco psíquico como se fossem peças, não de um quebra-cabeças, mas pedaços de diferentes metais suscetíveis de produzirem uma liga mental. Mesmo em um exame preliminar como este, dá para perceber que a aceitação dessa hipótese exige considerável esforço de credibilidade, quase credulidade, da parte dos que tomam tais conceitos como realidades insuscetíveis de reavaliação ou discussão. E como se dissessem, pois já não está resolvido que o fenômeno da SPM reduz-se, na sua essência, a um problema de histeria, e que a histeria produz o fracionamento da personalidade ou da mente. Discutir o quê? Modificar o quê? 3. Complexidades da histeria. No final do século XIX, início do século XX, a ciência tornou-se literalmente histérica acerca da histeria,
Embora o problema seja tão remoto que já os gregos haviam cunhado a palavra rótulo, caracterizando-a como doença atípica e até exclusiva de mulheres, ou, mais especificamente, do útero, histeron. Lê-se no maciço tratado do Dr. Bering em que esse conceito formulou-se ao tempo de Hipócrates e Galeno, e prevaleceu até o século XVII. Durante cerca de 2 milênios, portanto, o termo histeria serviu para identificar violentas crises não epilépticas de nervos, usualmente acompanhadas de uma sensação de bolo, que parecia movimentar-se entre o hipogastro e o epigastro e até o pescoço, provocando, às vezes, protuberância ou projeção no ventre. Entendiam os médicos de então, desprovidos de conhecimentos mais amplos de anatomia e fisiologia, que era o próprio útero que se deslocava, daqui para ali, no interior do corpo da mulher, atingindo o cérebro por meio de desconhecidos vapores, que acabavam por provocar contorções e convulsões, cuja dramaticidade sempre causou profunda impressão nos circunstantes. Isso quer dizer, ainda, que tais crises eram observadas, maioritariamente, em mulheres. Por uma razão ou outra, o certo é que, até hoje, as mulheres são mais suscetíveis à sensibilidade mediúnica do que os homens. Não desejo, por enquanto, estabelecer vínculos, apenas anotar a observação. No século XVIII, a histeria passou a ser considerada como nevrose uterina, situação que o Dr. Bering declara prevalecer até os dias em que escreve seu livro, cuja primeira edição é de 1903. Segundo essa reformulação doutrinária, a crise histérica seria uma síndrome reflexa de origem uterovariana, no qual o útero e órgãos anécios constituem ponto de partida. Lembra, não obstante, o autor que, desde o século XVII, essa teoria vinha sofrendo contestações, segundo as quais a histeria não seria doença uterina, mas uma afecção cerebral ou geral, que não apenas se manifesta sob forma de crises, mas se multiplica numa riqueza de sintomas realmente impressionante. Mesmo a ampla catalogação mais de uma centena de incômodos, oferecida pelo eminente médico da escola de Nancy, e que termina com um prudente etc., não esgota o dicionário de sintomas orgânicos suscitados pela enigmática doença. Seja como for, uterina ficou sendo, pelo menos no nome e na inabalável convicção de muitos médicos eminentes, o que, de certa forma, persiste ainda hoje. O Dr. Freud suscitou zangada reação de colegas conservadores, ao declarar, com sua costumeira desinibição, que a histeria também afetava homens. O entrevero aconteceu em conferência por ele pronunciada perante a Sociedade Imperial dos Médicos de Viena, em outubro de 1886. O tema central em debate, nessa memorável reunião, consistia em caracterizar a histeria como assentada em base fisiológica, como queriam muitos, ou em base psicológica, como acreditava Freud, com o prestigioso suporte do Dr. Charcot, da Salpêtrière, de Paris. Ronald W. Clark, em seu excelente estudo sobre o criador da psicanálise, informa que o texto da conferência de Freud não foi preservado, mas sabe-se que ele apresentou um caso indisputavelmente traumático de histeria masculina, resultante de choque psíquico e não de causa orgânica. Ao final da conferência, o professor Meinert desafiou o jovem e controvertido Dr. Freud a apresentar, em suporte de sua tese, material novo e de pesquisas próprias, já que suas observações apoiavam-se em casos de segunda mão. Rodolphe von Urban, ainda segundo Clark, diria, anos mais tarde, que todos os presentes àquela conferência sabiam que o emotivo professor Meinert sofria ocasionalmente de ataques de afasia, acompanhados de paralisia do braço direito, o que, em última análise, não apenas explicava seu esforço em identificar bases fisiológicas para histeria, como ainda, e mais grave, caracterizava o próprio professor como histérico masculino, o que produzia evidente impacto negativo em sua imagem.
Sabia-se, aliás, da instabilidade de seu caráter, desde a juventude e mocidade, quando seu avô, médico legista, chegava ao extremo de encerrar o neto à chave, para reduzir o volume de suas estripulias. Explica-se, portanto, o desconforto de Meinert ao ouvir Freud colocar publicamente a doutrina da histeria masculina. Feminina ou masculina, a histeria tornou-se vasto depósito de distúrbios psíquicos, orgânicos e psicossomáticos, quando esta última noção começou a ser formulada com maior precisão. O trabalho de garimpagem realizado por ilustres e competentes pesquisadores, mais no decorrer do século XX, mas ainda no final do século anterior, produziu algum progresso na reclassificação de certos distúrbios que não se enquadravam na catalogação um tanto eclética e até caótica de histeria. Charcot deu, a respeito, contribuição importante, ainda que mais estimulante a novas abordagens do que propriamente criativa. A opinião não é minha, é do Dr. Freud que, com o devido respeito pelo seu eminente mestre, declarou na segunda conferência pronunciada, em 1909, na Universidade de Clark, nos Estados Unidos. O grande pesquisador francês, de quem fui aluno, no período 1885-86, não tinha inclinação pessoal pela criação de teorias psicológicas. O certo é que a terminologia grega ficou, ainda que distorcida no seu conteúdo, em consequência das reformulações posteriores a que vimos nos referindo. Ao comentar o caso Sibyl, em um livro de 1973, Flora Rheta Geiber, escreve o seguinte: histeria, grande ou de outra natureza, é doença resultante de conflito emocional e geralmente caracterizada pela imaturidade, dependência e uso de mecanismos de defesa não apenas de dissociação, mas, também, de conversão. A histeria manifesta-se classicamente por dramáticos sintomas físicos, envolvendo os músculos voluntários ou órgãos de sentidos específicos. Durante o processo de conversão, os impulsos inconscientes são transmutados em sintomas corporais. Em lugar de ser experimentado conscientemente, o conflito emocional se expressa fisicamente. O caso Sibyl foi, tecnicamente, diagnosticado como grande hystérie, expressão que figura em francês no texto da Sra. Geiber, como também no livro sobre o caso Oxford, onde Dee leu o seguinte: em verdade, dois termos técnicos existem para a doença. Um deles é la grande hystérie, o outro, dissociação histérica. Após breve comentário histórico, que remonta às origens da terminologia, os autores do livro sobre o caso Oxford observam que o distúrbio em si está ainda envolto em um mistério e constitui objeto de considerável controvérsia. Talvez 50% dos psiquiatras consultados anteriormente por Dana, a personalidade dominante, tenham estado completamente equivocados acerca do diagnóstico, por causa do treinamento freudiano e do background deles. O próprio Freud, apesar de ter encontrado a doença em várias ocasiões, jamais admitiria sua existência. Não é bem assim, mas prefiro deixar os comentários para o momento adequado. Por ora, nosso interesse está focalizado em saber, com a possível precisão, o que é realmente histeria em geral e grande histeria em particular. A tarefa não é nada fácil, como veremos a seguir. 4. Uma escorregadia conceituação. A definição de histeria, ensina Lasagne, a Puddering, não foi nem será jamais formulada. Menos desanimador é Grasset, que declara não saber se a definição será um dia encontrada, mas que é preciso não desesperar de algum progresso. O que ele sabia, ao escrever isso, é que tal definição era ainda impossível. Após essa desencorajadora introdução, o Dr. Beringen se dispõe a demonstrar por que razão considera ainda indefinível, a época em que escreveu seu livro, A Histeria, verdadeiro caos proteiforme, gigantesca entidade mórbida que tudo faz e tudo simula.
Tão vaga e amarga a histeria, na sua opinião, que qualquer contratura de membro, anestesia sem lesão ou vômito nervoso, são consideradas manifestações histéricas. Como ainda há pouco comentávamos, o Dr. Bellingham também achava que tanta coisa se jogou na chave classificatória da histeria que se criou uma entidade mórbida artificial. A seu ver, portanto, não existe uma doença chamada histeria, tal como descrita nos seus dias. Disposto a restabelecer a ordem, ele propõe que o termo seja reservado apenas para as crises, excluindo-se da categoria todas as demais manifestações a ela associadas. Confesso-me não muito convencido pela proposta do ilustre doutor. Como separar a crise propriamente dita das manifestações que ela desencadeia? Enfim, ele prossegue tentando caracterizar o distúrbio por aproximações sucessivas, tanto pelo método das exclusões, dizendo que a histeria não é, como pela seleção de condições que, a seu ver, a identificam. Por exemplo, o histérico é um indivíduo que exagera certas reações psicodinâmicas. Isso parece aceitável, mas, a seguir, no mesmo período, o doutor acrescenta que esse indivíduo tem um aparelho esterógeno acionado por certas emoções. Acho que só poderíamos falar em aparelho esterógeno após conceituar o que é histeria, o que ainda não se conseguiu e, segundo muita gente boa, nem se conseguirá. E, afinal de contas, o que vem a ser aparelho esterógeno? Sabemos, pelo sentido etimológico, que é um sistema que produz ou gera a histeria, mas e daí? Importante, contudo, sua observação de que a crise histérica é desencadeada pela emoção, o que o punha em sintonia ideológica com Freud, já então empenhado em convencer seus relutantes colegas médicos da causação psíquica da histeria, em vez da veterana doutrina da causação fisiológica. Não que Bellingham tenha dispensado de vez as pesadas conotações materialistas ou, mais precisamente, organicistas, dos fenômenos da mente. A tese fundamental sobre o qual criou toda a arquitetura do seu respeitável tratado consta logo a página 24 da obra, e está posta nos seguintes inequívocos termos. Defino a sugestão, no seu sentido mais lato, como ato segundo o qual uma ideia é despertada no cérebro e aceita por ele. O destaque é meu. E lembra, apoiado no vetusto conceito aristotélico, que toda ideia chega ao cérebro por um dos sentidos. Nihil est intellectu quod omplus fuerit in sensu. Ainda estávamos, então, em 1903, há cerca de meio século do momento em que a parapsicologia estaria preparada para demolir esse dogma filosófico, demonstrando, com a percepção extrasensorial, que muita coisa vai à mente sem passar pelos sentidos habituais a que se referiu o Dr. Bellingham, mas isso é outra história. Aliás, expressões como doença nervosa, neurose, segunda geração de nevrose, crise de nervos e outras, continuam moeda corrente na terminologia oficial, preservando a conotação materialista de tais fenômenos, quando os nervos constituem um sistema de comunicação, mas não são geradores do fenômeno. Em outras palavras, a crise não nervosa, ela é emocional, mental, psíquica, anímica, espiritual e nada tem a ver a substância de que são formados os nervos. A cada momento estamos encontrando no texto do Dr. Bellingham os circunlóquios de que precisa valer-se para contornar a ausência de conceituação objetiva para o fenômeno da histeria. Como nesta observação, por exemplo, para ter-se uma crise histérica, é preciso ser histerizável, é preciso dispor de um aparelho sintomático esterógeno. O que equivaleria a dizer-se, para que alguém seja hipnotizado, é preciso que seja hipnotizável e disponha de um sistema sintomático hipnógeno. Não se pretende aqui reduzir a importância do trabalho do Dr. Bellingham, minucioso e competente pesquisador, que assumiu a atitude de rara dignidade ao ligar-se a um Dr. Liebald, em Nancy, vencido pela evidência, após concluir sua valente investida contra o hipnotismo ali praticado.
Ele saíra em campo decidido a liquidar com as teorias de Liebald, mas terminou seu amigo e companheiro de prática médica, ainda que conservando intactos importantes aspectos de alguns dos seus preceitos e preconceitos prediletos. O que se deseja é demonstrar como foi, e ainda é, difícil caracterizar adequadamente fenômenos para os quais não se dispõe de conceituação solidamente estruturada. Por isso, mesmo dentro de alguma coloração dogmática ou do que se poderia identificar como excessiva autoconfiança, Berenhem oferece boa indicação genérica, ao declarar jamais ter encontrado uma diátese histérica que não tenha podido curar rapidamente pela educação sugestiva do indivíduo. Não sei se a cura teria sido tão rápida como ele garante ou que seu procedimento tenha sido tão infalível, mas é certo, no meu entender, que se cura existe para a síndrome da histeria, o caminho passa por paciente, inteligente e atento processo de reeducação da pessoa cometida. Freud demonstra isso a cada passo, ao comentar seus casos clínicos. A mesma técnica encontramos no competente trabalho da doutora Cornelia Wilbur, com Sibyl, do Dr. Allison, com Oxford, ou do Dr. David Cau, com Billy Milligan. Mas, em adição a esses componentes, que se colocam como meramente técnicos, há de levar-se em conta o toque pessoal, a empatia, a dedicação, o honesto e decidido esforço da parte do terapeuta em ajudar, em deixar envolver-se emocionalmente com o paciente, não num relacionamento interesseiro e erótico, como pode até ocorrer e tem ocorrido com frequência, mas de participação, de interesse personalizado, acima e além dos deveres do profissional incumbido de cuidar do caso clínico. Mesmo a Freud, que tenho visto acusado de considerar seus pacientes como meros casos num fichário, não escapou esse aspecto. No relato sobre Elizabeth von R., menciona ele as dificuldades e inconveniências do método catártico por ele preconizado, e acrescenta: o processo é trabalhoso e desgastante para o médico e pressupõe nele profundo interesse pelas ocorrências psicológicas e, além disso, simpatia pessoal pelo paciente. Não posso imaginar-me penetrando profundamente no mecanismo psíquico da histeria sem levar em conta o interesse pessoal. Esse toque pessoal, no qual há um claro envolvimento emocional, não erótico ou amoroso, no sentido habitual dos termos, encontramos, por exemplo, no excelente trabalho da doutora Wilbur junto de Sibyl, ou do Dr. Morton Prince com a jovem Beauchamp. A atitude não suscita apenas reação de simpatia da parte do paciente, mas de confiança, afeto, respeito, que acabam constituindo componentes decisivos na resolução dos conflitos em pauta. Veremos isto com maior amplitude e profundidade quando estudarmos o caso Sibyl, no qual se destaca o excelente relacionamento da médica, não apenas com a paciente em si, mas com todas as personalidades que compunham aquele movimentado condomínio espiritual. Foi esse clima de calor humano entre terapeuta e pacientes, no plural, mais do que as técnicas psicanalíticas, que contribuíram, a meu ver, para a chamada cura de Sibyl. O bom entendimento do grupo de personalidades com a doutora criou condições satisfatórias para o procedimento que o Dr. Berenhem descreve como educação do paciente pela sugestão. Este aspecto jamais poderá ser suficientemente enfatizado no caso específico da SPM, com a qual resultados satisfatórios somente são alcançados na medida em que se consegue harmonizar os vários interesses em choque, as rivalidades, os conflitos interpessoais, a disputa pelo espaço no corpo da pessoa afetada. Mencionamos anteriormente o esforço do Dr. Berenhem em identificar e separar, no complexo conjunto de disfunções sob o nome comum de histeria, aquilo que não é e não deve ser aí incluído, trabalho, aliás, ao qual se dedicou também o Dr. Freud. Da evidência de que a histeria se enxerta com frequência na ansiedade nervosa, na hipocondria moral, na neurastenia, escreve Berenhem, não seria legítimo concluir-se que todos os histéricos sejam ansiosos ou neurastênicos,
dado que, fora de suas crises ou manifestações histéricas específicas, parecem ter o sistema nervoso equilibrado e faculdades psíquicas normais. Este é outro aspecto relevante para entendimento da postura que estamos pretendendo oferecer neste livro, segundo a qual certas manifestações do psiquismo humano, por mais exóticas, inabituais ou, como ainda há quem diga, sobrenaturais, têm de ser necessariamente anormais ou indicativas de distúrbios mentais. A mediunidade é um desses casos, tantas vezes acusada, por observadores apressados, mal informados ou preconceituosos, de integrar o catálogo das disfunções da mente, quando há sólida predominância de médiums ou sensitivos perfeitamente normais. Médiums desequilibrados são, antes de tudo, pessoas desequilibradas que também dispõem de faculdades mediúnicas. É inaceitável considerá-los em estado de desajuste porque são médiums, o que erradamente caracterizaria a mediunidade como psicose ou processo de alienação e descontrole mental. Se o leitor estiver a perguntar-se por que razão entra em cena a mediunidade nesta discussão, devo dizer-lhe que, a-se legítima proposta de que são autônomas as personalidades que integram o quadro da chamada grande histeria, SPM, é de pressupor-se no paciente faculdades mediúnicas mais ou menos indisciplinadas, mas atuantes, que permitem não apenas o acoplamento de outras individualidades ao seu psiquismo, como a manifestação de tais entidades através de seu sistema psicossomático. Também isso veremos com mais vagar e atenção alhures neste livro. Por enquanto, fica apenas o registro suscitado pelo encaminhamento natural das questões que vimos debatendo. Ao admitir que nem todos os histéricos são vitimados pela ansiedade ou pela neurastenia e que os há perfeitamente normais e equilibrados, exceto nas crises, o Dr. Barenhema acrescenta uma palavra de bom senso. Ponto que se descreve como o caráter especial moral e psíquico dos histéricos é grandemente exagerado e romanesco. Isso é estritamente verdadeiro, ou, pelo menos, foi, durante o período em que a própria ciência parecia histérica a respeito da histeria, como dizíamos ainda há pouco. Via-se histeria por toda parte, em qualquer manifestação hoje tida como psicossomática, debatia-se o assunto em qualquer conferência, congresso ou encontro profissional, inúmeros papéis, estudos, livros e teses foram produzidos sobre a histeria e, por isso, variadas e divergentes ou excludentes são as teorias formuladas para explicá-la, bem como as técnicas terapêuticas propostas para curá-la. É quanto a essa verdadeira histeria coletiva que o Dr. Barenhema cautela seus colegas, ao propor que não deve médico atribuir à histeria todo o conjunto das manifestações apresentadas pelo histérico. E esse também o pensamento de Freud, que começou a desdobrar da confusa massa de fenômenos atribuídos à histeria, aqueles que, no seu entendimento, nada tinham a ver com ela. Tal postura emerge, em clara explicitação, no estudo que figura na coletânea da Enciclopédia Britânica, como o capítulo 4, sob o título Psicoterapia da Histeria, e que já fazia parte integrante do famoso Studium Hysterie, publicação conjunta de Freud e Breuer, em 1895. Freud justifica, nesse texto, a razão pela qual resolveu introduzir algumas alterações na metodologia do processo catártico, que ele está sempre lembrando ser descoberta do seu amigo e parceiro nas pesquisas. É esse o ponto em que ele começa a abandonar a hipnose, que limitava o procedimento terapêutico às pessoas hipnotizáveis, para desenvolver suas primeiras formulações acerca da onipresença e quase onipotência da sexualidade no contexto da personalidade humana. Outro ponto, contudo, chamava a atenção do jovem Dr. Freud e ele o expõe da seguinte maneira. Tive de tomar uma atitude ante a questão do que essencialmente caracteriza a histeria em que ela difere de outras neuroses. Destaque meu. Do que se depreende que não somente ele punha a histeria como neurose, mas estava percebendo que muita coisa passava erroneamente por histeria,
o que complicava uma situação já de si mesma bastante complexa. Reiterando essa observação, diz ele pouco adiante, nesse mesmo papel, que somente porque havia uma espécie de mecanismo comum entre as diversas neuroses, não iria ele atirar tantas neuroses no caldeirão comum da histeria. Mas ainda não era só isso. Achava ele que casos puros de histeria e de neuroses compulsivas eram raros, acrescentando, mais adiante, que, após identificar o que entendia como fortes conexões dos distúrbios psíquicos com a sexualidade, os casos de histeria tornaram-se ainda mais raros, na minha experiência. E considerável a importância desse papel na história profissional do Dr. Freud, de vez que, ao mesmo tempo em que começa a desligar-se, em aspectos vitais, das concepções iniciais de Breuer, a quem atribuiria indiscutível crédito até o fim da vida, começa também a ver com um espírito crítico, até mesmo conceitos formulados pelo olímpico Dr. Charcot. E esse, ainda, o ponto de sua trajetória em que as suas formulações com vistas à estruturação de uma doutrina psicanalítica envereda pelo território da sexualidade, de inegável importância no quadro geral das disfunções de comportamento, mas que o Dr. Freud levou a extremos inaceitáveis. Essa postura provocaria cisões irreparáveis no movimento formador da psicanálise, como ramo independente no cenário geral da ciência médica. Estava ele decidido, a essa altura, a não mais considerar a histeria como neurose apenas porque apresentava, no seu complexo de sintomas, algumas características histéricas. E continua. Eu poderia facilmente explicar essa prática pelo fato de que a histeria é a mais antiga, a mais familiar e a mais dramática neurose sob consideração. Mesmo assim, tornara-se abusivo colocar tantas características de perversão e degeneração sob o rótulo de histeria. Ainda que preservando sua admiração e respeito por Charcot, é evidente que Freud parte em busca de seus próprios caminhos. Lembrando que havia retornado dos seus estudos com o ilustre médico francês convicto de que a conexão da histeria com o tema sexual seria uma espécie de insulto. Embora continuasse a considerar a histeria como afecção neurótica independente, sua atenção estava alertada para o fato de que muita coisa estava passando indevidamente por histeria e esta foi uma postura inteligente, criativa e precursora. É indubitável que o professor Charcot tenha contribuído para o clima de exacerbação que se criou em torno dos fenômenos atribuídos à histeria. Além de médico brilhante, dotado de fortíssima personalidade, o que o punha como líder nato, Charcot era consumado showman. A propósito de ministrar aulas aos seus numerosos e embevecidos discípulos e assistentes, produzia verdadeiros espetáculos públicos, aos quais compareciam, além de médicos e estudantes, colorida plateia de leigos, como jornalistas, escritores, homens de negócio, damas da sociedade e até figuras mais expressivas do chamado C.M. Não faltavam críticas a esse procedimento, mas quem teria autoridade para demover o eminente doutor, de seus propósitos, ele que era chamado, pelos corredores, como César da Salpêtrière. Os poucos de sua entourage que se atreveram à audaciosa e temerária empreitada de dar voz a qualquer tipo de crítica ou restrição, chocaram-se frontalmente com ele, como esguia bicicleta com uma pesada jamanta carregada de pedras. Foi o que aconteceu ao jovem Dr. Achel Munt, que conta o episódio, no seu inconfundível estilo, em um livro de Saint-Michel. Veremos, mais adiante, o que tem o Dr. Thomas Szasz a dizer a respeito de Charcot que, na opinião do autor, não tinha qualificações ou competência em tais áreas problemas humanos e psicologia. Da leitura de todos esses textos dedicados à busca de uma identidade para a histeria, o leitor é levado a concluir que, quanto mais se ampliou o debate, menos consistente se tornava o perfil de uma teoria adequada para o fenômeno. Por isso, pode ser até comemorado o capítulo 14, reservado pelo Dr. Bering a uma discussão mais aprofundada sobre a histeria. Encontramos,
Nas suas observações conclusivas a esse módulo do livro, Conceitos Compatíveis com as Propostas do Dr. Freud, seu contemporâneo, começava a esboçar-se um movimento no sentido de deslindar a histeria, isolando-a, tanto quanto possível, em sua forma pura, como quem procura identificar um bacilo, germe ou vírus na complexidade de um quadro infeccioso. Para o Dr. Beringham, fora um erro englobar sob o nome de histeria, não apenas todos os distúrbios funcionais devidos à emoção que os provocava, mas também a própria crise, bem como quase toda a sintomatologia das diversas doenças nas quais a histeria se enxerta. No parágrafo final desse capítulo, no entanto, o autor retoma sua postura de excessiva autoconfiança e derrapa em afirmativas dogmáticas, sempre questionáveis em ciência, como em tudo mais, ao declarar-se capaz de suprimir sempre o distúrbio ensinando o doente a inibir a crise, recorrendo ao processo hipnótico pela sugestão. E continua. Quando ela ocorre sozinha, suscitada por uma emoção acidental, curo tudo. Quando ela está associada a outra doença, sempre posso, pelo método sugestivo, isolá-la da doença fundamental. Esta prossegue, desembaraçada das crises de histeria acopladas. O destaque está no original francês. Dificilmente poderia, hoje, ser a sugestão hipnótica admitida sem restrições e com essa amplitude, como técnica terapêutica padrão. A inibição de uma clara manifestação sintomatológica não elimina as causas que a suscita, apenas a devolve ao psiquismo que a despachou como mensagem de que algo não está bem no contexto da personalidade. São relevantes, contudo, as observações de que muita coisa foi indevidamente atirada à caixa preta da histeria e de que a terapia de muitos desses distúrbios claramente psíquicos passa por um processo de reeducação do paciente como ser humano. Não há como negar, ademais, a utilidade de um mecanismo ou recurso que arme o terapeuta de instrumentação suficiente para isolar, do contexto global uma complexa sintomatologia, o aspecto que Freud chamaria de histeria pura. É difícil, não obstante, avaliar até onde vai o poder de conseguir efetivamente tal isolamento. Mas o Dr. Beringham ainda não disse a última palavra acerca da histeria, pois retome o assunto no capítulo 17 de seu livro, no qual não apenas estuda suas manifestações, como tenta defini-la. Por mera questão de economia de espaço, deixaremos de repassar suas novas observações, para reproduzir ordenadamente as conclusões que oferece e que assim se alinham. 1. As crises de histeria constituem reação psicodinâmica exagerada de origem emotiva. 2. Podem elas ser primitivas, ou seja, desenvolverem-se em pessoa sadia, suscitadas por emoção especial, como medo, cólera, tristeza ou dor, de intensidade variável segundo o indivíduo. 3. Podem ser secundárias, ao desenvolverem-se no curso de doenças como neurastenia, psicose, neurose, afecção orgânica, tóxica ou infecciosa, sempre pelo mecanismo da causa emotiva criada pela doença. 4. Tais crises ocorrem em pessoas que reagem de maneira peculiar e exagerada a certas emoções, ou seja, em pessoas dotadas de aparelho esterógeno e que sejam esterilizáveis. 5. Os estigmatas sensitivos sensoriais, descritos em papéis científicos, como característicos da histeria, anestesia, retração do campo visual, ovarialgia etc., não ocorrem nos esterilizáveis, a não ser por sugestão médica, que os produz com frequência inadvertidamente nos pacientes em tratamento. 6. Os fenômenos descritos sob o nome de histeria visceral ou monossintomática, tosse, afonia, soluço, vômitos nervosos, anestesia, impotência etc., encontram-se frequentemente em pessoas esterilizáveis. São psiconeuroses viscerais que afetam também o psiquismo. 7. A histeria não é entidade mórbida.
A palavra não deve ser desviada do seu sentido primitivo para aplicar-se aos inúmeros psiconeuroses de origem emotiva, sugestiva ou traumática, devendo ficar reservada apenas às crises suscitadas em certas pessoas por causas emotivas e que podem ser reproduzidas por sugestão ou auto